Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, converso com a querida Luísa Ferri. Design de moda com pós-graduação em marketing, Luísa sempre teve uma forte ligação com a arte. Sua criatividade e expressão artística sempre foram incentivadas pela família desde a infância. Mas a insegurança do início da vida adulta fez com que ela deixasse a arte adormecida por alguns anos. O universo, porém, continuou mostrando que a arte é o dom que Luísa deve compartilhar com o mundo. Foi escutando esses chamados que ela encontrou na aquarela seu refúgio e lugar artístico. Nos últimos 5 anos, Luísa tem produzido muita arte e, apesar de não ser sua atividade principal, ela espera poder colorir a vida de muita gente no futuro. Em uma conversa deliciosa, ela compartilha como a arte a ensinou sobre autenticidade e como o caminho do artista a fez mergulhar num mar de autoconhecimento, aceitação e amor próprio. Estou muito feliz em tê-la no podcast e que essa história seja inspiração para muita gente. Luísa, seja muito bem-vinda ao Bom é que te faz bem. Oi, obrigada pelo convite. Eu adorei poder participar de um podcast. E esse tipo de assunto que você aborda é um tipo de assunto que faz sentido para mim. Ótimo, muito bem. Então, Luísa, me conta como que é a tua história com a arte. Como que a arte floresceu em você? Se foi na tua infância, como que foi? Conta essa história pra gente. Acho que toda criança nasce artista, né? É verdade, eu realmente acredito nisso. Uns são mais apaixonados e continuam, outros não. Eu venho de uma família que, né, por parte de mãe, eu acho que eu sempre fui incentivada pela minha mãe, assim. Ela sempre fez brincadeiras comigo quando eu era criança, que tivesse criatividade envolvida, assim. E eu sempre gostei. Quando eu era mais nova, além de tudo, eu sempre fui muito ligada à música, todos os tipos. Eu tenho até uma história com o meu avô materno, que eu era uma criança que assistia orquestra, né? Então, pouco antes dele falecer, ele me perguntou assim, que instrumento que eu queria que ele ia me dar. Assim, meu dom para música nunca foi desenvolvido, mas eu ganhei um violino. Olha, E eu gosto da arte em vários aspectos, né? Tanto visual quanto música. Essas coisas, elas chegam até a me emocionar, assim. E para uma orquestra comigo é sinal de que você vai me ver chorando, com certeza. entendi. Mas Hum. é engraçado porque eu continuei desenhando, mas em algum momento eu fiz faculdade de design de moda e na faculdade eu não desenhava mais, porque eu comecei a me comparar com os meus colegas, né? Eu achava que os desenhos dele eram muito mais bonitos, mais elaborados, mais bem feitos do que os meus. Então eu dei uma assustada, parei de desenhar. Mas quando cheguei perto dos 30, minhas amigas de escola começaram a fazer aniversário de 30 anos, e aí eu comecei a pintar os cartões para elas. Então, assim que a arte voltou para minha vida, sabe? Entendi. Na tua infância você já desenhava, então? E aí na Eu faculdade sempre de moda você desenhava, mas aí você
Eu comecei a comparar e eu fiquei muito assim, eu recuei, né, no processo. Tinha muitas matérias que a gente tinha que desenhar, uma delas, inclusive, eu cheguei a repetir, porque eu não conseguia, eu travei completamente, né? Eu acho que a comparação, no caso artístico, ela é um grande. Vamos chamar de um grande vilão mesmo, porque ela bloqueia, sabe? Que a gente, às vezes, a forma que a gente expressa para o mundo obviamente é diferente do que o outro expressa. E não quer dizer que é pior ou melhor, é só diferente. É tão Exatamente. bonito quanto, mas acaba que Causa esse acaba que a bloqueio. gente não tem, às vezes, essa visão, né? A gente começa a julgar o que a gente produz e achar que nunca é bom, que nunca está suficiente. Então, perto dos seus 30 anos, você sentiu essa vontade de começar a se expressar de novo na pintura? Isso foi já com a aquarela ou não? Foi com aquarela. Eu comecei a fazer pintura em aquarela para as minhas amigas, para Aham. fazer o cartão de aniversário de 30 anos dela. E aí, você se apaixonou por esse É, estilo? a aquarela é um material muito. Não vou falar que ele é fácil, porque eu, particularmente, eu acho que eu desenho muito melhor do que eu pinto, sabe? Mas ele é um material assim que você tem capacidade de usar em qualquer lugar. Então, quando eu comecei a pintar, eu ainda morava com os meus pais, eu fazia as pinturas na minha cama, assim, né? Assistindo filme e tal. Então era muito fácil, você não precisa de grandes espaços. A aquarela é uma tinta que o pessoal até fala, nossa, coisa de criança, né? Porque não é tóxica, ela não tem cheiro, ela é uma tinta muito fácil de Manusear, né? acessível, e fácil de manusear. Aí você começou a fazer então os cartões em aquarela e aí você se apaixonou. É, eu comecei a fazer, no início eu ainda usava o material de forma assim meio errada, né? Porque enfim, é coisa técnica, eu usava ela muito grossa, não tinha aquela fluidez. Mas aí eu fiz umas aulas de aquarela e eu me apaixonei pelas possibilidades e pelo universo lúdico infantil. Hum. Caí nele, sabe? E aí, Que como é eu que você encontrou as ilustrações? Qual que foi esse caminho? eu comecei porque do cartão para as amigas, né? Virou o quê? Presente de maternidade. Então eu comecei a fazer alguns quadros, né? Tipo assim, é quadro pequeno. Eu sempre pintei menor, assim, para as minhas amigas colocarem ou no álbum da criança ou na porta do berçário, né? Eu comecei a me envolver com esse mundo infantil e o mundo infantil ele ainda me encanta, sabe? Pela simplicidade da linguagem, assim, que ainda assim é passado uma mensagem. Depois eu faço algumas coisas para mim que são menos infantis, às vezes, muito pela necessidade de me expressar. E eu peguei dois trabalhos grandes ano passado, que foram para duas marcas, uma de maquiagem e a outra para fazer um stand para produto de cabelo. E foi muito bacana, porque me desafiou. Antes disso, eu amo Natal. Eu não sei como que eu pude ignorar esse fato. Eu sou apaixonada pelo Natal. Hum. Então, eu comecei a pintar temas natalinos. E eu fazia cartão de Natal para dar para as pessoas. Na pandemia, eu decidi começar a comercializar os cartões de Natal e ainda fiz outros tipos de produto, porque eu entendi que tudo isso só fazia sentido se eu pudesse levar uma mensagem ou colorir os olhos de alguém, sabe? Hum. Então, eu não sou a pessoa que quero fazer mil coisas e deixar guardado. Eu quero que as pessoas tenham acesso a isso. Então, já virou lata, já virou cartão de Natal, as aquarelas, né? Já viraram
jogo americano. E quando eu pude fazer esse stand, que foi uma aquarela com o tema do Brasil, eu falei, pronto, agora muita gente vai poder ver. Muita Aham. gente vai poder ter o colorido. E aí foi assim que você conseguiu a marca de moda? É porque eu fui fazendo esses produtos no Natal, né? Então Uhum. acabou que a pessoa recebeu um presente, me conheceu, e quando ela decidiu. Ah, eu ilustrei um livro infantil também com tema natalino. E quando ela decidiu que ela queria fazer um stand diferente, ela falou: Não, eu quero que você faça do jeito que você achar. Eu preciso disso, disso, disso. Que era o tema que ela precisava para poder levar o produto dela. Uhum. E como que você acha que você comentou que a comparação na arte, ela não é justa, porque cada um tem as diferenças que na verdade não são melhores nem piores, são só diferentes. Como é que você hoje, olhando para trás, como é que você enxerga isso na sua vida, não só na arte? Porque eu sei que você gosta desse tema de autenticidade, né? O que acontece? Eu vejo que a arte, para mim, ela funciona de um jeito. Quando eu estou pintando, tudo emerge, sabe? O bom e o ruim. Né? Não gosto de colocar que é ruim, mas emerge, as dificuldades emergem, as questões emergem. Tudo na hora que eu estou pintando aparece. Há um tempo atrás, o Verde Mar, que é um supermercado aqui de Belo Horizonte, fez um concurso Hum. para poder fazer a ilustração das sacolas deles. E eu decidi que eu ia participar, que era importante para mim. E aí, quando saiu o resultado, obviamente, tinha gente do Brasil inteiro, né, mandando. Eu vi os resultados e eu falei, gente, a minha arte é tão linda quanto. Ela só não foi escolhida e tá tudo bem, né? Uhum. Mas ela não desmerece, ela não perde nada, porque ela não foi escolhida. E isso me trouxe uma reflexão muito grande, assim, com relação a essa comparação, né? Porque normalmente a gente se compara, na verdade, o tempo inteiro. Sempre tem algo que a gente acha que o outro é muito melhor, ou que é mais bonito, ou que é mais bem-sucedido, ou que é isso, ou que é aquilo. Então, a arte acabou me ensinando nesse processo de que é diferente, é tão bonito, tão legal, todas as características quanto, mas é diferente. Porque é a sua expressão. E a sua Não, porque é a expressão minha é expressão, única. porque é o meu corpo, porque é o meu jeito. Eu confesso aqui que eu passei anos da minha vida tentando ser um pouco diferente do que eu sou, e isso me levou para lugares muito vazios, assim, e insustentáveis. Então, a arte foi e é ainda minha professora, sabe? Que ela emerge coisas assim, tipo Uhum. essa reflexão a respeito da comparação do concurso veio através dela. E isso fez muita diferença para mim hoje, porque eu sei que eu tenho um lugar no mundo do jeitinho que eu sou. Esse assunto da comparação é muito discutido hoje em dia, né? Por causa das redes sociais e tal, mas eu realmente busco essa história da autenticidade, eu acho que é muito importante, principalmente na arte, para quem é produtor artístico, porque cada um é uma mistura. Se eu copio outra pessoa, eu anulo a minha mistura e a minha essência para trazer algo parecido com o que é a essência do outro. A arte é para mostrar a sua essência. Aquilo é a Exato. sua expressão, é a sua forma de ver, né? É a sua forma de sentir. Então, ela é sua, ela é única. Não tem como ninguém copiar de ninguém. E sabe uma coisa? Cada pessoa está a serviço de alguma coisa aqui nesse mundo, sabe? Nós viemos a serviço. E eu só consigo servir o mundo se eu estou conectado com a minha essência. Em todos os aspectos.
Eu só consigo trazer as minhas cores para o mundo, que é exatamente do jeito que eu fui criada, se eu estiver conectada com a minha essência. E aí, se eu quero trazer as cores do outro, né, usando a analogia das cores da arte, se eu quero trazer as cores do outro, eu deixo de trazer a minha. Então, eu deixo de servir ao mundo com aquilo que eu tenho, né? Exatamente. O que eu acho bacana é que você chegou a essa conclusão numa idade jovem ainda. Tem pessoas que estão há muito mais tempo batalhando para entender essas questões, com mais idade e ainda não conseguiram. Então, acho que é bacana o seu testemunho nesse sentido, porque é importante para essa geração. Você está uma geração abaixo da minha. E certas coisas que você descobriu agora, muitas pessoas da minha geração ainda não descobriram. Ainda estão navegando esses mares aí revoltos e não chegaram a essa conclusão. Então é bacana você colocar isso e se expressar dessa forma para influenciar as pessoas que estão, né, na tua geração para conseguirem enxergar as mesmas coisas. Porque isso é o que é importante, né? A autenticidade é tudo. Cada um tem um dom e uma missão que é própria, que foi desenhada para essa pessoinha que você é. Então, a sua expressão, a sua autenticidade, ela é como exatamente o que você falou, né? De estar a serviço com o seu dom. E isso é lindo. Esse é o segredo. Então, eu acho muito bacana você colocar isso e influenciar as pessoas a encontrarem a autenticidade delas, encontrarem a expressão delas, a arte, quer seja na voz, na escrita. Cada um vai ter um donzinho particular que vai. Nos negócios, né? Até no mais engessado, vou colocar assim, né? Exato. Que até isso faz parte, até isso está a serviço, né? E É é necessário. isso, é. Exatamente. Me conta aí, você falou que você procurando modificar como você era, você acabou em lugares vazios. Me conta como que foi essa história. E que lugares vazios foram esses? Sabe, o que eu vou te contar, muita gente passa pela mesma coisa, porque eu vejo isso na internet, né? Eu, muitos anos, acho que eu achava que eu não era boa o suficiente. Essa era a minha crença que me perseguia, assim. E eu passei muito tempo tentando ser boa o suficiente e ser alguém que eu não era. Mais delicada, mais isso, mais aquilo. Cada coisa que eu via na internet era o que eu tentava adaptar no meu comportamento. Fora as coisas que eu sempre escutei, né? Que era assim, ai, você. Eu sou um docinho, mas às vezes esse docinho, filho, ele, ó, engrunha. Fica um pouco mais duro. E aí, muitas vezes eu escutei assim que eu era muito difícil de conviver, muito difícil de lidar, muito difícil. E aí, eu não sei, essa quantidade de informação e de julgamento e de um tanto de coisa eu vivi, eu tive e que eu tentava adaptar ali para poder encaixar, ou para ser muito boa, ou para tentar ser alguma coisa. Fiquei naquela. Eu me violei num ponto que eu cheguei num colapso nervoso Hum. há uns 2 anos atrás. Foi a pior coisa que já me aconteceu e a melhor coisa que já me aconteceu. Porque o meu colapso me levou primeiro a entender que aquele colapso estava a serviço. Depois eu trouxe Deus para minha vida. E depois eu comecei a entender que tudo isso fazia parte, sabe? Junto com esse processo desse colapso, eu comecei a diminuir algumas coisas dentro de mim. Tipo, eu não vou ficar escutando mais o que ninguém tem para dizer, eu vou me reconectar, porque eu já estou tão violada, né, por tentar mudar tanta coisa que vinha de fora, que eu nem sei mais quem eu sou.
E aí, no início do ano, eu comecei a ler um livro que chama O Caminho do Artista. Você já leu? Já que você conhece a Júlia, Conheço a Júlia. É incrível. aí você a ler e a praticar o caminho do artista. Eu montei um grupo, inclusive, porque eu já tinha começado a ler ele e eu parei no meio do caminho. Porque ele vai ficando adulto, né? Ele é um livro que ele vai amadurecendo a cada semana. Então, eu montei um grupo e eu comecei a ler e a fazer os exercícios e a tentar conectar comigo. E comecei a entender que a verdadeira autoestima é entender que a gente é isso aqui, sabe? Do jeitinho que é. E isso começou a desdobrar dentro de mim e tá sendo muito legal. Eu ainda estou nesse processo, sabe? E tá sendo muito legal poder me ouvir, poder fazer o que eu acredito sem ficar naquele chicote. Eu aprendi a ser mais gentil comigo também. Então, você sabe que esse fato obscuro da minha vida foi a luz do fim do túnel e o meu processo. Eu achei ele tão lindo porque eu aprendi a ser mais respeitosa comigo. Eu aprendi a ocupar meu lugar. Não, e o mais engraçado é que tudo que a gente aprende com relação a gente transborda para o mundo, né? Então, assim, eu costumava ser uma pessoa extremamente raivosa. Eu não tenho esses picos de raiva mais, que eu aceitei a raiva também. Então, ela acalmou, sabe, dentro de mim. Eu ainda estou vivendo esse processo, mas eu entendo muito melhor do que antes que eu, na minha essência, eu tenho muito mais força do que eu tentando ser o que os outros esperavam, sabe? Exatamente. E esse processo, ele não acaba. Não. Ele não acaba. A Júlia, ela trouxe também para mim, porque foi muito interessante quando você comentou que estava lendo o livro dela, porque ela trouxe para mim também uma coisa que faz parte de mim totalmente agora. Escrever pela manhã. Eu não sei se você começou a escrever ou não. Eu comecei quando eu li, só que agora eu tô com uma rotina que para eu fazer as páginas matinais do jeito que ela gostaria, eu teria que acordar mais 40 minutos antes, eu já acordo 5 horas da manhã, entende? Então, eu Olha, não faço mais dessa forma, mas eu instituí aqui na minha casa de manhã o caderno da gratidão, que ele vai por essa linha, só que ele é mais curto, né? é mais Não curto. tem. Mas o que aconteceu comigo foi muito parecido com o que aconteceu contigo. Eu fui redescobrindo várias coisas. A escrita, eu nunca imaginei na minha vida que tivesse tanto poder. Então, desde que ela deu essa palestra no meu curso, eu comecei a fazer. Isso foi em setembro de 2022. Eu nunca consegui parar. Eu Ah, você deu continuidade? eu tenho 6 cadernos já escritos e eu não consigo parar. Eu tenho uma pilha de caderninhos ali, porque a criatividade que ela fala, que aflora, ela não aflora, não, ela jorra. Ela jorra. Eu tenho tanta ideia, mas tanta ideia, que eu tenho que deixar o caderno sempre perto de mim. Porque aí eu pego e falo, nossa, qual que foi aquela ideia mesmo? Aí eu leio, aí eu marco, eu falo, isso aqui é um tema que eu vou escrever, é um tema que vai para o livro, é uma coisa assim. Então, é um processo de descoberta, de aceitação, de terapia. Olha, é um conjunto de coisas, mas é tão poderoso, mas tão poderoso que eu nunca imaginei que fosse ter o resultado que tem. Então, assim, quando você falou que leu o livro dela, eu sabia que você tinha passado por algum processo desse tipo, porque é exatamente isso que acontece quando a gente olha para dentro. Então, eu acho que é sensacional você ter passado por esse processo e, na verdade, é isso que acontece com todo mundo, né? Em algum momento, porque nos planos maiores do universo, a gente tem um caminho que a gente tem que seguir. E se a gente desvia desse caminho, o universo vai dando sinais, vai dando sinais. Quando a gente não consegue perceber os sinais,
Então ele fala: peraí, agora você vai ver. Então, essas coisas grandes acontecem, esses momentos, né, do vazio profundo, justamente para a gente renascer. Então, esse processo ele é super comum. Nessa área que eu tô, né, agora de saúde e bem-estar, a maioria das pessoas que entram nessa área, elas tiveram esse mesmo processo. Ou foi uma doença muito grave que aconteceu e que elas conseguiram recuperar, ou foi um momento de vício absurdo, né? Então, tem gente que estava, né, nas drogas e tal, ou estava alcoólatra e etc., e conseguiu se reerguer depois que tem essa luz, que tem esse clique. Isso foi um negócio tão sério. A minha mãe queria me internar. Não, a minha mãe queria que eu tomasse remédio psiquiátrico. Eu falei, né, que eu tinha uma raiva muito. Contida, né? Não, eu tinha uma raiva. Ela Hum, estava sempre me rodeando. E eu não, eu sou extrovertida, né? Você ser extrovertida quer dizer que você extroverte tudo. Os sentimentos legais, os não legais, os bons, os ruins. A personalidade está ali posta à mesa, uhum, né? Eu tô sempre para fora. Então, aconteceu esse episódio, eu me senti péssima, porque eu não combina comigo, e a minha mãe queria realmente que eu fosse para um psiquiatra, mas eu olhei e falei assim, por que que eu tô com essa raiva toda, sabe? E eu percebi que eu estava realmente raivosa, assim, e eu pedi ajuda, né? A minha mãe é espírita, eu fui dentro da religião espírita. E aí o mentor no dia falou assim: eu não sei o que que acontece, porque você, eu nem lembro a palavra que ele usou, mas ele falou: você é uma pessoa tão. Ai, não lembro a palavra. Era como se fosse a palavra segura, assim, não é a palavra segura, mas a palavra de intensa. Sabe quando você é uma pessoa incisiva? Eu não uhum, lembro a palavra. E você sempre escolhe o lado que te deixa mais insegura. Ou uhum, seja, você não está sendo você, você escolhe sempre um negócio que não te faz ser o que você precisa ser. E isso também foi uma das coisas que me fez virar a chave, sabe? Falei, gente, realmente está explicada essa raiva. Eu estou tentando ser uma coisa que eu não sou, tentando pertencer a um mundo que não me pertence. E é lógico que eu vou ficar com raiva, porque eu tô contendo um tanto de coisa aqui dentro de mim, eu tô me contendo. Eu faço terapia. Na época, eu contei para a terapeuta que a minha mãe queria que eu tomasse um remédio, né, para poder controlar os, as minhas emoções. Só que na época eu falei com a minha terapeuta, eu falei, olha, se eu tivesse deitada no chão da cozinha, eu acho que eu tomaria um remédio sim, para poder me dar um estímulo para movimentar. Mas eu me sinto um caminhão na descida sem freio. Então, bora, porque é agora que nós vamos tratar, sabe? Tá tudo aflorado e agora é a hora. Eu não vou abafar as coisas que estão acontecendo dentro de mim. Eu vou olhar para isso. Então, assim que começou o meu processo, foi o pior e o melhor dia da minha vida, assim, foi a pior coisa e a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos. Eu sinto um pouco de vergonha de contar isso, mas eu sou só uma pessoa comum, sabe? claro, claro. E não é a primeira e nem vai ser a última. É, com certeza não. E Mas da ele... próxima vez, talvez eu vou achar que eu vou estar mais preparada e vai ser pura mentira que eu não vou estar preparada, vai ser algo novo. Mas é tão lindo isso. É tão lindo isso, porque esse é o caminho. E tem tanta gente que está aí vivendo a vida inteira e não conseguiu chegar nessa descoberta que você conseguiu chegar ainda tão nova. Mas é porque Fez. dói, É exato, porque as pessoas não dói querem. olhar para dentro.
E muita gente não quer fazer esse esforço, né? Não tem a motivação que você tem. É muito bacana. Quem dera todo mundo tivesse a chance, né, de viver esse momento e fazer a virada de chave, numa idade tão jovem. Mas posso te falar, Karina, Hum, as oportunidades elas aparecem para todo mundo. sem dúvida. Tá aí o tempo todo, sabe? Eu vejo que as oportunidades para virar uma chave tá aí o tempo todo. Mas as pessoas estão dopadas, distraídas, sabe? Eu não tô julgando as escolhas de ninguém, não, sabe? Mas eu fico pensando no meu processo. Se eu tivesse amenizado aquelas emoções que eu estava vivendo, talvez eu não teria virado uma chave tão importante. Então, assim, eu acho que tá todo mundo não, tem muita gente que tá atento e que tá buscando, mas tem muita gente que tá distraído, É, ocupando a cabeça, a vida com coisas que não vão preencher o vazio, porque o vazio vai ser preenchido se a gente olha para dentro. E dói, e dói. sabe? Uhum. E dói, dói. Você vê que você não é tão perfeito, não é tão legal. Você tá aí cheio de defeitos, que às vezes você não vai dar conta, né? E essa é a realidade. Mas aí quem não quer enxergar vai procurar outros mecanismos. Então, tem gente que vai procurar amenizar isso no álcool, ou nas drogas, nas redes sociais, ou É. consumismo Ou absurdo. nos psicotrópicos que estão Exato. arrasando hoje em dia, né? Eu tenho uma amiga, eu tô falando isso porque eu tenho uma amiga que ela tem, sei lá, 2 filhos, e ela fala assim: eu tenho uma raiva, tem hora que eu tenho vontade de, não sei, tem uma raiva. Pô, aí ela pede para o psiquiatra dar um remédio que acalma um pouco a raiva dela. Que acalma um pouco, não, ela fala que ela vive no paraíso. Mas qual a causa da sua raiva, sabe? É, Às vezes, tem gente que realmente precisa dar uma coisa para poder conseguir olhar, mas não sei se é todo mundo, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha escolha de ter encarado de frente o meu BO, que para mim, foi um problema mesmo. Como eu te contei, eu me envergonho desse episódio da minha vida, mas eu viveria ele de novo. que maravilha. É isso É. mesmo. É isso mesmo. E você tem que se orgulhar mesmo disso. O quão bem que isso te fez no final das contas é o que é importante. O que muita gente não consegue enxergar e não consegue fazer, que estão procurando, né, meios para não sentir as emoções, não sentir as emoções é uma das piores coisas que a gente pode fazer na vida. A emoção, ela é para ser sentida. A emoção está te falando alguma coisa. Se é para você estar triste, então deixa a emoção vir. Você vai chorar, vai passar, o luto vai vir, você vai sentir, vai viver, vai passar. Esse é o objetivo, né? A gente aprender a lidar com as emoções, aprender a sentir as emoções. É importante a gente sentir as emoções e entender as emoções, né? Saber o que está trazendo aquela emoção. É assim que a gente cresce. Então, isso que você fez foi um processo assim de crescimento de vários anos em um ano só. É engraçado, né? Porque assim, eu acho que nós somos criados para não sentir as coisas, tipo aquelas frases: não fica triste não, não chora não, É, né? Principalmente esses sentimentos, né? Nossa, o tal do não fica triste não. Gente, é. vamos ficar tristes, a gente precisa da tristeza, A né? tristeza que faz a gente dar valor à alegria. São os sentimentos opostos que fazem a gente entender. Se a gente nunca tivesse tristeza, a gente nunca ia saber o que que é a alegria. É no escuro que a gente aprende a dar valor à luz. Então, os opostos, eles têm essa função na vida para a gente. Por exemplo, eu trabalhei 27 anos da minha vida numa profissão que agora eu vejo que não era nada do que eu tinha que estar fazendo. Mas eu fiquei 27 anos lá. Então, hoje eu consigo saber qual que é o trabalho que me preenche,
que me dá alegria, que me dá energia para continuar. Onde está o seu melhor servir, né? Exatamente, onde eu posso melhor servir as pessoas fazendo o que eu amo. Hoje eu sei, mas eu sei porque eu passei por todo esse caminho antes e eu consigo dar valor e saber o que que eu estou sentindo hoje, e como é diferente do que eu sentia antes. Esse caminho da vida, ele é importante, as emoções são importantes, os altos e baixos são importantes para a gente se conhecer e se melhorar, porque sem eles a gente não consegue perceber. Então, é triste saber que ainda tem gente que está procurando outros caminhos ao invés de o caminho interior. Então, por isso que eu faço o trabalho que eu faço e que eu falo e escrevo as coisas que eu escrevo, que é justamente para tentar ajudar essas pessoas, mostrar que tem outras opções, que tem um caminho que pode não ser o mais fácil, mas que vai ser o melhor. Isso acontece com todo mundo, né? Aconteceu comigo, aconteceu com você. É normal. E tem várias coisas diferentes, né? Então, assim, o legal é que você tem a tua arte, que você se expressa através dela e que ela te ensina, que tem essa troca, que é maravilhoso. Então, eu descobri a escrita, que para mim tem sido maravilhosa, e com as páginas matinais eu comecei a escrever o blog, do blog eu comecei a escrever o livro, e daí disso tudo surgiu a ideia do podcast para poder levar para mais gente a mensagem. Cada um vai ter um meio, vai encontrar um caminho, vai preencher a vida e vai trazer essa alegria, né? E o caminho nem sempre é o mesmo, né? Durante a vida inteira, eu acho. Uhum, Ele muda, né? São muitos. são muito. Nossa, eu fico vendo como nós somos plurais, né? E diversos. Então, tem caminho de todos os jeitos. Tem gente que cozinha, por exemplo. Ah, eu não sou do time da cozinha. É, mas tem várias formas da gente expressar. Achar essa forma de expressar a criatividade, ela é muito importante para a nossa saúde e bem-estar geral. É parte do ser. Não existe o ser que não é criativo. Todo mundo tem a criatividade em uma área diferente. A gente só tem que, Tem hora que a gente acha que criatividade é só a parte artística, e não é. de jeito nenhum. Criatividade está em tudo, está na vida em tantas formas. Tantas formas. Me conta a tua experiência com a bebida, que você disse que parou de beber, que foi uma das coisas boas que você Ah, fez. então, foi depois desse episódio também. Você tinha bebido nesse dia? Tinha, Hum, tinha. Não tinha sido muito, mas quando eu acho que quando você não tá bem, qualquer pouco, né? aquilo potencializa. Depois desse episódio, né, que eu gosto de chamar ele de meu colapso nervoso, que é para resumir a história, eu decidi que eu ia parar de beber. Na verdade, já tem tempo que eu tenho tentado criar uma vida com sentido para mim, sabe? Que eu acho que as coisas têm que fazer sentido. Então eu falo, eu parei de beber. Realmente, eu parei de beber. Mas não quer dizer que se eu tiver numa companhia com as minhas amigas, eu não vou tomar uma tacinha. Não tem radical nisso, não, sabe? Uhum. Mas eu parei de beber e decidi que a bebida poderia entrar na minha vida se ela fizesse algum sentido. Seja quando eu vou num restaurante e tem um drink diferente, ou quando eu tô com uma amiga e tomo uma tacinha. Então, ele não é um parar de beber radical. Mas esse episódio me fez repensar sobre isso, sobre a forma que eu estava vivendo, o que eu estava consumindo. Eu não sou uma pessoa que gosta de bebida, sabe? Tem gente que gosta de bebida de chegar em casa e tomar uma tacinha de vinho. Eu não tenho essa relação. Não gosto mesmo de beber e tal, mas eu bebia. Por que que eu bebia? Se aquilo não fazia sentido na minha vida da forma que estava sendo. Então, eu parei de beber e comecei a olhar bem mais para mim, até que eu
eu te contei que eu emagreci uns 15 quilos, né? Isso Ah, também foi outra história, porque eu viajei para a Itália e eu estava na Itália já marcando um osteopata, porque eu estava sentindo dor no corpo inteiro. E aí, quando eu cheguei no osteopata, ele falou: seu fígado tá meio inchado. Eu falei: mas como que eu nem tô bebendo? Ele tem um negócio errado. E a minha pele toda estourada e o corpo doendo e tal. E aí eu fui atrás de uma. Eu estava reclamando com a minha amiga da minha pele e fui na endocrinologista. Então, o parar de beber fez todo sentido depois, sabe? Agora só faz sentido a presença, assim, da bebida na minha vida. Eu saio à noite, eu tomo água com gás, numa boa. Eu acho uma delícia. Eu vivo bom, à noite, sabe? Eu não tô ali, nem que esteja um pouco anestesiada, eu tô ali totalmente presente. isso faz toda a diferença. Faz E muito. é isso que as pessoas não entendem. Agora, olha que interessante a questão do teu fígado. A tua É, vida estava tão tóxica para você, porque o fígado é o principal órgão da detoxificação. A sua vida estava toda tóxica. Não era só a bebida, era tudo que você estava se intoxicando, querendo mudar em você, retendo suas emoções, a raiva. Tava tudo no seu fígado. é verdade. E Eu aí, nunca tinha pensado por esse lado. a sua vida estava tóxica, o fígado não estava dando conta. É, eu tive que mudar, né, o estilo de vida, porque logo depois que eu reclamei da pele, eu fui na endócrino que minha amiga me indicou. E ela falou, ela olhou e falou: você está com síndrome do ovário policístico. Você tem duas opções. Ou você faz uma dieta e tenta manter a sua insulina mais baixa, ou você entra com hormônio. Já deu para perceber que eu sou um pouco natureba, né? Falei: hormônio eu não quero. E aí eu falei: eu vou para dieta. E aí eu fui atrás de uma nutricionista, a gente fez uma dieta e eu percebi que nem o meu corpo combinava comigo mais, nem o meu estilo de vida combinava comigo mais. Tinha coisa que fazia parte da minha vida que não tinha sentido nenhum. E quando eu comecei a mudar por conta desses processos, né? Porque Deus entrou na minha vida, né? E aí tem aquela frase que Deus do rebanho, que ele não deixa uma ovelha se perder, então ele dá um jeito. E aí eu acho que eu estava me perdendo. A primeira vez eu tive o episódio do colapso. Aí eu já tinha adaptado algumas coisas, ele: agora vamos para a nova etapa. Agora é a etapa do corpo, porque você não está combinando, esse seu estilo de vida tem nada a ver com a sua essência, né? E eu falei: realmente não tem mesmo. Então eu peguei e comecei a mudar uns hábitos. Eu estou em descoberta, porque eu sou daqui de Belo Horizonte e aqui você sabe, né? O programa é comer e beber. Então eu estou numa fase que eu estou descobrindo o que eu posso fazer nessa vida que não seja comer e beber. E está sendo muito legal porque eu me propus a fazer uma experiência diferente a cada mês, para experimentar mesmo. E é isso aí. Eu acho que você está É, no caminho certíssimo. Quebrar esses padrões é muito difícil, principalmente quando você cresceu nesse ambiente de não chora, não fica triste, isso é muito difícil. Todo mundo que vai sair para comer e beber. tem um que eu acho ainda mais cruel que eu nem falei, que foi o: se você continuar desse jeito, você vai ficar sozinha. Eu acho isso de uma crueldade. É uma crueldade infinita. Você ficar sozinha não é uma punição. Não, na verdade, eu acho que é uma crueldade no sentido de que o maior medo de qualquer pessoa é ficar sozinho no mundo, né? Porque a gente quer pertencer e a gente Claro. sabe, dentro da nossa história genética, que se você tá fora do bando, você vai ser comido por um tigre. Então, eu acho cruel. Eu acho cruel porque é como se fosse uma ameaça. Esse eu acho muito cruel. É, é. Mas eu acho que o seu caminho foi o caminho certíssimo, que é o caminho de você se redescobrir, se aceitar e se amar. Esse é o caminho de não ficar E só. entender que eu sou muito amada. Que você é muito Porque, amada, né? porque nessa Pelo história que de você ver, é.
pelo que Hã? você é. Você Exatamente, é amada pelo que você é. 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 Isso é o mais importante, né? É só o fato de você ser, né? Você não precisa ser nada além de ser você. Você é amada pelo que você é. Se você entender isso, se aceitar e se amar, o que vai vir disso é só amor, porque vem de dentro para fora. Começa a transbordar isso, né? A Exatamente. transbordar isso. Eu sinto que eu transbordo algumas coisas, assim. Não tenho exatamente certeza, não, sabe? Mas eu sinto que eu comecei a transbordar um pouco de mim para o mundo. Agora. Agora. Ah, que coisa linda. Muito lindo isso. Muito lindo. Mas quebrar esses padrões realmente é muito difícil. Precisa de coragem. Precisa de coragem e vontade de realmente encontrar a essência. Eu, por Sentido, né? exemplo, por exemplo, nunca bebi. Eu nunca gostei de beber. Então, para mim, sempre foi muito difícil, porque as pessoas estão sempre te oferecendo alguma coisa. Ah, mas você não vai beber? Mas não é possível que você não vai beber. Ai, bebe um pouquinho. Nunca foi autêntico de mim. Sabe? O que eu sempre falei para os meus filhos é que eu sempre gostei de aproveitar o momento, de estar presente no momento, de curtir a festa até o final, dançando, sem cair, sem cambalear, sabe? Presente, né? Presente ali, curtindo aquele momento. O que é muito diferente, né, de quando você está bebendo, que no fim você já nem lembra o que se passou. Mas quebrar esses padrões precisa de muita coragem. E eu acho maravilhoso que você conseguiu quebrar e se encontrar e achar o teu equilíbrio, ainda jovem, né? Quer dizer, você tem tua vida inteira pela frente agora que você já descobriu o seu caminho. Só melhorar. Então, agora é só alegria, né? Cada passo, cada descoberta nova, cada fase nova. Você já está entendendo esse processo, igual mesmo você falou, né? Você vai só transborda coisa boa. Quando a gente trabalha de dentro para fora, tudo é positivo. Tudo é... E a mudança vem daí, né? Eu contei que eu queria no início, né? Que eu queria ser várias coisas que eu não conseguia, né? Então eu fui me violando em vários aspectos, né? De questão de comportamento e tal. Mas a partir do momento que eu fui curando algumas partes, as coisas começaram a se encaixar e começaram a ser naturais para mim, né? Igual eu contei que eu era muito raivosa e explosiva, na hora que eu olhei para isso, curei isso, eu não me sinto tão raivosa, nem tão explosiva mais. Sabe? Eu não me sinto mesmo. Eu Uhum. não tenho aquela raiva pronta para sair de algum lugar mais, sabe? É, Mas foi curado lá dentro. Enquanto tinha alguém falando que eu não podia ser, eu acho que aquilo só aumentou. é, Mas quando foi o caminho de dentro, né? Aquilo acalma, né? E começa a se transformar dentro. incrível. É incrível mesmo. Muito legal. Que bom que que você topou, né, compartilhar essa transformação e esse caminho. Tomara que você consiga inspirar muita gente a fazer a mesma busca e a encontrar essa autenticidade, esse sentido. Eu posso deixar um recado para quem vai escutar? Então, eu quero deixar o recado porque, da mesma forma que a gente falou, não, eu acho que não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena todos os momentos. E assim, na hora que a gente olha para trás, que passou aquela dor, né, que é dolorido mesmo, mas que passou, você vê os frutos colhidos, são doces, bonitos, coloridos, tem um aroma gostoso. A vida, até quando tá difícil, ela é muito melhor. É. Então, é um conselho, né? Esse caminho de dentro, ele vale muito a pena. Uhum.
E outra coisa importante que você falou também é a questão da gratidão. O fato de você reconhecer que esse momento foi o pior e o melhor momento da tua vida até agora, aí esse olhar da gratidão, ele traz também para a gente um universo de possibilidades, porque a gente entender e ser grato pelas pequenas coisas, porque tem tanta coisa que a gente pode ser grato. Então, quando você abre a tua perspectiva para esse olhar da gratidão, você percebe que você tem tanta coisa. Sou grata até pelo meu ovário policístico, juro. Eu coloco ele no meu caderno de vez em quando. Então, gente, obrigada pelo meu ovário policístico. Eu falo mesmo, eu sou grata por ele. Ele transformou. Ele só me colocou também mais um pouco dentro daquilo que eu preciso ser, do meu servir, né? Exatamente. E eu vou te falar Então, uma coisa: você consegue reverter teu ovário policístico, ah, viu? não, eu acredito. Você acredita que você consegue? Certeza, mas eu até acho que eu já posso ter revertido, que os exames esses dias eu fui na médica estão ótimos, mas eu ainda assim eu agradeço por ele. Oh, obrigada, ovário policístico, você foi maravilhoso. É exatamente isso. Esse é o caminho de gerar essa energia boa, que a energia da gratidão, ela é maravilhosa. É mais fácil ser grato quando a gente para de julgar as experiências, né? Como boas ou ruins, né? Eu acho isso. Mas tem hora que é difícil não julgar, mas quando você para de julgar, o presente da experiência cai no seu colo, assim, ó. E aí você fala, Exatamente. nossa, que bom que isso aconteceu. Maravilhoso mesmo. Me conta É. então aqui agora, só para a gente encerrar, você tem vontade de no futuro fazer mais coisa com a tua arte, dedicar mais, se as pessoas quiserem ver seu trabalho? O que que você pensa para frente com a tua arte? Olha, ela tá de altas por enquanto, porque é verdade. Que ela é uma coisa que realmente transborda de mim, porque ela nem é o meu trabalho principal, ela é o meu trabalho Criativo. Você é um criativo. criativo. Ele é o meu transbordar, sabe? É aquilo que mora em mim e que eu consigo colocar para fora de vez em quando, né? Eu não trabalho, é importante até deixar isso claro, né? Ela não é minha fonte de renda principal ainda. Mas eu me vejo, sinceramente, eu me vejo com ela num futuro que eu não precise ser tá tão integral na empresa que eu trabalho. Eu vejo que ela eu não tenho como viver a minha vida sem ela. Hoje eu brinco que a artista está de alta, que ela está precisando usar a criatividade para outras coisas. Mas ela, eu sou ela. Ela é parte de mim. No meu futuro, com certeza ela vai estar comigo. E eu espero que no meu futuro, eu brinco com as minhas amigas que assim, eu vou aposentar artista, sabe? E que eu vou viver da minha arte depois, quando eu tiver mais ou menos aposentada. É muito engraçado que eu estou falando isso aqui, mas a arte chama a gente. Não sou eu que chamo ela que me chama, ela me convoca. Então, hoje eu falo que eu estou de altas, mas ela pode. Amanhã eu posso virar as costas e ela me fazer um chamado. Ela pode virar aqui. Olha, hoje a gente precisa colocar isso aqui no papel. Isso acontece muito. Tem dia que eu saio da minha casa falando assim: nossa, eu não quero ver tinta na minha frente. Aí chega à tarde e aparece uma cliente. Acontece muito. E aí eu falo: meu Deus, eu falei que eu não queria mexer com nada disso, agora eu não estou podendo. Aí eu falo: não, mas tudo bem, é o chamado da arte. Então a gente está junta. O meu futuro é com ela, né? Eu não sei quanto que a gente vai estar interligada no futuro, porque depende do chamado dela para mim, do nosso transbordar juntas. Aham. Mas ela sou eu. Uhum.
Você acredita no poder de mentalizar? De mentalizar, você fala Mentalizar, de visualizar esse futuro de você vivendo da arte. acredito. Visualiza com todos os detalhes que você puder, todo dia, um pouquinho. Coloca essa imagem na tua cabeça e coloca isso como um objetivo, que é, se é o teu sonho, e segue firme, escutando as suas intuições, que um dia o caminho vai aparecer. Eu acredito nisso, sim. Isso é super verdadeiro, né? Você vivenciou isso? Eu eu estou trabalhando na minha visualização e caminhando em direção a ela, mas eu acredito Legal. com o meu corpo inteiro. Então, vai dar certo. Já deu certo. Já existe, né? Já existe. Ele só não está. Pensa dessa forma, que eu acho que é uma forma que ajuda a materializar. Muito legal. Então, você É. não quer dar nenhum contato? Você quer passar o teu Instagram para as pessoas verem teu trabalho? Ou... Eu quero, porque hoje ele está parado, mas eu tenho certeza que esse podcast vai para além de hoje. Então, o meu Instagram é Luísa, com S, né? Ponto, é de escola, que na verdade é de Elias, meu sobrenome, Ferri, Que é FERRI. RRI. Uhum. Então, esse é o Instagram para quem quiser conhecer um pouquinho do mundo lúdico da aquarela, que tem muita coisa postada, né? E eu gosto de trazer algumas coisas que tocam meu coração para aquele Instagram também, tipo Claro. algumas poesias. Então, acho que vale a pena. Se alguém quiser se sensibilizar de alguma forma, a intenção dele é essa. Uhum. E as pessoas conhecerem teu trabalho para ajudar a concretizar A esse minha vontade de sonho. que colorir a vida das pessoas. Isso. Muito lindo. Sim, Isso aí. sim. Ai, que lindo. Adorei nossa conversa. Eu Adorei. também gostei muito. Gostei muito de te conhecer melhor. Muito linda a sua história. Espero que ela inspire muita gente a buscar esse caminho maravilhoso que você escolheu e que tem muita certeza que vai trazer muita luz para sua vida. Obrigada. Então, tomara que muita gente visite lá teu Instagram. Quem sabe a gente não faz depois uma próxima, quando tiver algum trabalho maravilhoso para você compartilhar. Podemos sim, Então, tá bom. podemos sim. Obrigada Obrigada demais, pelo convite, eu viu? adorei. Achei que foi ótimo também. Beijo grande para você. Um beijo. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal, que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraço uma pessoa amiga, corre na chuva, escala